Olá a todos, sejam bem-vindos ao nosso painel sobre omnicanalidade, é, habilitada por Camunda, né? Então, temos aqui uma mesa com especialistas para falar sobre esse tema. Eu sou a Gabriela, Head de Design Estratégico aqui na NT Consult. Estou aqui com o especialista Rodrigo Castro, especialista em BPM Camunda, Raimundo Júnior, também especialista em Camunda, e diretor técnico Jairo Silva. E eu começo já a tratar sobre esse tema com Jairo, começando na primeira questão. É importante que a gente, para comentar, então, e tratar sobre esse assunto, que a gente comece entendendo as diferenças, então, né? Falando um pouco dos conceitos. Então, o que difere a multicanalidade à omnicanalidade nesse contexto? Tá certo. Oi, Gabi. E, em primeiro lugar, obrigado pela pergunta. Eu acho que é uma questão super pertinente. Nós vemos muitas vezes confusão em relação a esses termos. Parece um pouco, né? Multicanalidade, omnicanalidade. Então, acho que a melhor forma de começar a responder essa pergunta é estabelecer um pouco o que são os canais. Então, os canais são a capacidade que uma empresa, uma organização tem de prestar o atendimento ao cliente por diversos meios. Durante muitos anos, o que prevaleceu era o presencial. As pessoas irem até um estabelecimento para poder ser atendidas. Hoje em dia nós temos muitas outras formas. A pessoa pode ser atendida por um site, por mensagem, por telefone. Hoje, inclusive, há uma preferência pelo online em vez do presencial. Cada vez o presencial é menos, cada vez o online é mais. Então, isso são os canais. Quando uma empresa consegue atender o cliente por vários desses meios, por exemplo, pode vender pelo site, pode vender pelo WhatsApp, pode vender por telefone ou presencial, a gente chama de uma empresa multicanal. Agora, isso é uma empresa omnichannel? Não. E por que não? Qual é a diferença, então? A palavra-chave para definir o omnichannel é a experiência do usuário. Numa empresa omnichannel, se tenta integrar todos os canais para que o usuário na ponta tenha uma experiência única, uma experiência coesa, independente do canal onde ela está sendo atendida. Então, por exemplo, um cliente pode entrar no site e começar a fazer uma compra. E no meio do caminho ele decide mudar para o telefone móvel e continuar enchendo o carrinho dele que ele já tinha começado no site pelo telefone móvel. E daqui a pouco ele resolve fazer o checkout, terminar a compra por telefone. E no final vai lá no estabelecimento retirar presencialmente o que ele comprou. Ou em qualquer outra ordem. O mais importante é o seguinte, em todas essas trocas dos meios, ele nunca precisa recomeçar o processo do zero. E ele não vai ter uma experiência diferente também. A experiência é sempre o mesmo fluxo. Então ele para, continua de onde parou e termina o processo, mesmo que ele troque os canais. Então é bastante interessante esse conceito da omnicanalidade, que é a integração entre os diversos canais para oferecer a melhor experiência possível do cliente. Além desses dois conceitos, Gabi, nós temos também a cross-canalidade ou cross-channel, que é um meio do caminho, que seria assim, o multicanal é você ter vários canais, mas eles não estão integrados. Então eu tenho uma experiência no telefone que não é a mesma que a do site, que não é a mesma que é o presencial. Essa é a multicanalidade. Agora, na cross-canalidade, alguns desses canais, eles são integrados, porém não todos. A Omni vem de todos. Então, quando a gente fala em Omnichannel, estamos falando de todos os canais integrados. E as organizações hoje se motivam e buscam a omnicanalidade porque elas estão tentando trazer uma melhor experiência para o cliente. Esse é o segredo e essa é a diferença. Então, voltando à tua questão, multicanal, eu tenho vários canais, mas não estão integrados. Cross-canal, eu tenho vários canais, alguns estão integrados e não todos. E Omnichannel, todos os canais são integrados e a experiência é coesa e única para o usuário ou para o cliente. Muito bom, Jairo. Então, pegando esse ponto que é muito caro, inclusive para o design, né? Quando a gente pensa em experiência do cliente, né? O quanto é importante a gente ter essa consistência, né? E isso a gente, inclusive, consegue provar em alguns números, né? Tem uma pesquisa do McKinsey, onde os clientes esperam, então, que as marcas tragam consistência, né? Ao longo dessa jornada.
Então, como nesse caso, aí trago a pergunta aqui para Rodrigo Cálcio, como a omnicanalidade pode proporcionar, então, essa experiência do cliente, né, que seja mais coesa e satisfatória? Primeiro, boa tarde aí a todos. Obrigado, Gabi, pela pergunta. É prazer estar aqui com vocês, né? E eu acho que eu vou tentar conectar o que o Jairo falou com a questão da experiência de cliente que a Gabi tem lidado muito bem dentro da LT, né? Na área de design estratégico, né? Primeiro que para atingir essa omnicanalidade, a gente precisa de ter uma ferramenta de integração capaz de fazer isso e que seja uma ferramenta que tenha também a capacidade de escalar, né? Porque imagina que você vai fazer uma omnicanalidade com muitos canais, então essa ferramenta tem que ter um suporte para aguentar bastante quantidade de instâncias, né? E também uma diminuição de custo de persistência de dados, né? Então, o Camunda é um motor de workflow que é uma máquina de estado persistente, né? Que já nos ajuda muito. Só que como que isso se conecta à experiência do usuário, né? A gente costuma dizer que no motor de workflow, a gente está lidando com o processo de negócio. Então, o processo de negócio ele vai lidar mais com o rito processual que existe dentro de uma empresa. E ele vai ser desenhado através do BPMN e executado por esse motor de workflow. Mas quando a gente já salta lá para o lado do canal, da experiência do usuário, nós sabemos que uma experiência num aplicativo, por exemplo, ela é semelhante, mas muitas vezes a ordem que as coisas acontecem é diferente do que você faria lá, por exemplo, com um caixa eletrônico, né? Todos nós sabemos ali que no caixa eletrônico você geralmente precisa se autenticar antes de tudo, no começo, né? E no aplicativo pode ser que a autenticação aconteça somente lá no fim, ou tem uma dupla autenticação, né? Então você vai vendo que aquele processo que acontece lá no canal, ele é semelhante, mas é diferente. Então, a primeira coisa que a gente separa aqui é o conceito de jornada de usuário é diferente de processo de negócio, né? E separando, dando nome aos bois aqui, né? É que você já consegue simplificar um pouco o pensamento para atingir essa omnicanalidade. É isso que a gente tem feito aí dentro das empresas, né, Gabi? Perfeito, Fausto. É muito importante, inclusive, né, a gente ter essa distinção até para pesquisar com mais profundidade quais são as necessidades e expectativas do usuário e também atender, né, o usuário que está, né, ao longo da jornada de processo de negócios e com profundidade entender as tecnologias envolvidas para que a gente possa sincronizar e atuar com tudo isso em conjunto. E aí trago para a discussão aqui o Raimundo também, que dentro desse contexto, então, a gente começa a falar de orquestração, né, de fazer com que todos esses atores, né, e ativos aí possam trabalhar em conjunto, mas eu vou deixar para te trazer um pouquinho mais desse conceito. Então, como que a orquestração de jornadas diferentes, com processos de negócios semelhantes, constrói aí, então, uma experiência coesa? Olá, boa tarde, pessoal. É muito bom estar aqui com vocês. Obrigado, Gabi, pela pergunta. Então, falando da orquestração de processos, né, e como ela pode potencializar essa estratégia de omnicanalidade, né? Quando a gente pensa em oferta de produtos e serviços, a gente sabe que por trás disso a gente tem vários processos, né? O Jairo já falou dos canais separados, né? Que às vezes é o mesmo processo que está sendo acionado. O Carlson falou dessa preocupação também de ter uma experiência coesa, e a gente busca isso e a gente tem conseguido implementar essa orquestração, essa coesão e essa experiência única para o usuário, justamente com a orquestração de processos. Mas é interessante que eu queria fazer um aprofundamento, né, nesse conceito de orquestração, porque muitas pessoas acham que orquestração de processo é só orquestração
de formulários de workflow ou orquestração de um tipo específico de tarefa. Quando a gente pensa na orquestração, a gente tem que pensar nos vários pontos de conexão que a gente pode ter em um processo, por exemplo, de contratação de um produto financeiro, mas também pensar aí na orquestração também, de acordo com as regras de negócio, as diferentes formas de implementar aquele processo na orquestração, dependendo do canal. Então, assim, é um pouco complicado, mas eu para simplificar isso, eu pensaria no seguinte cenário. A gente tem que pensar estrategicamente, né, segregando os processos por canais e por jornada, obviamente, né, como o Carlson disse, em um determinado canal eu posso ter um login, né, eu posso ter uma autenticação só no final, e em outro canal eu posso ter no início, né, e eu estou fazendo a mesma oferta de produtos ali. Então, a orquestração, ela consegue identificar tudo isso e fazer uma jornada end-to-end, fim a fim, e ter, né, prover essa experiência para o cliente final de uma forma fluida, de uma forma transparente. E também eu queria até ressaltar, né, que a gente fala muito de experiência boa, uma experiência de sucesso para o cliente, mas o colaborador também, né, quem está ali fazendo o trabalho, precisa de uma experiência de sucesso. Então, a orquestração de processo é estratégica por isso, porque você pode conectar vários endpoints, várias integrações, vários tipos, né? A gente fala muito de API, de machine learning, de inteligência artificial, de IoT. Então, a orquestração de processos, ela provê isso. A integração de várias tecnologias, como essas emergentes, a integração de pessoas que estão fazendo o trabalho ali, a integração de outros processos também. Então, a orquestração é muito importante para trazer essa experiência única para o colaborador que está ali prestando serviço e, obviamente, o mais importante, para o cliente final. Aumenta aí, nesse caso, a complexidade, né? Porque aí a gente está falando de, novamente, né, diversos ativos, diversas tecnologias envolvidas, áreas também diferentes dentro da organização, né? Então, quando a gente contata, por exemplo, uma área cliente para atuar em algum processo, né, normalmente ela vai ter, então, uma conexão com outras áreas e vai influenciar os processos dessas outras organizações, né, dentro da própria organização, né? Exatamente. E então, nesse caso, com a complexidade aumentando, os desafios também. E aí, nesse caso, Jairo, pode trazer um pouquinho desses principais desafios dentro desses 20 anos até de NT Consult, né, que tu enxerga no setor financeiro ao implementar a omnicanalidade? Claro, posso sim. Inclusive, talvez várias pessoas que estão aqui ou estejam se preparando para implementar a omnicanalidade na sua organização, ou já estejam enfrentando alguns dos desafios que ela apresenta na hora da implementação. E são vários. A gente pode começar falando, por exemplo, de segurança. Cada canal desses que a gente fala que a omnicanalidade vai estar implantada tem vulnerabilidades distintas pelas suas próprias características, pela forma como ela funciona. Então, é um desafio pensar em como a segurança funciona em cada um desses canais. Uma outra coisa que pode ser diferente é justamente a regulação. Imagina como lidar com os dados que tu recebe de cada um desses canais, e hoje a regulação em relação aos dados é bastante forte. Imagina também como é que faz para atender os direitos do consumidor, daquilo que coleta e da transação que está fazendo em canais que são totalmente distintos. Isso é super complexo. Então, há muitos desafios aí. Existe o desafio da coesão. O Carlson acabou de colocar uma coisa que é super complexa, que é como eu quero ter um processo único, eu tenho canais distintos, cada um a jornada para o cliente é melhor se ela for um pouquinho diferente, mas no final eu preciso que tudo seja coeso. Agora, eu queria dar uma ênfase dos desafios, que é o mais trivial, é o primeiro de todos, é pré-requisito do negócio e é onde a gente aqui mais trabalha e ajuda os clientes a resolver, que é integração. Para você ter omnicanalidade é pré-requisito. Não vai existir omnicanalidade se não existir integração. E vocês que trabalham aí no dia a dia nas organizações financeiras devem ter ideia do quão difícil hoje é integrar todos os sistemas que a organização utiliza. É o CRM que é de um fornecedor, é o Internet Banking que é de outro fornecedor, o Mobile Banking é de outro, o Core bancário é de outro. Então, integrar às vezes parece meio trivial, né? Para quem está, às vezes, na gestão, lá na alta gestão, não, mas é só integrar.
Só que na prática isso é uma grande dor de cabeça fazer as integrações. E é primordial, é necessário. Durante os anos, se tentou diversas estratégias diferentes de fazer isso. Quem está há mais tempo sabe. Lá nos anos 2000, por exemplo, a solução desse problema era fazer um sistemão. Talvez vocês lembrem, mas assim, é um sistema para tudo. É o mesmo sistema que está no telefone, é o mesmo sistema que está no caixa eletrônico, é o mesmo sistema que está no mobile, é o mesmo sistema que está no core. Então é muito fácil, está tudo integrado. Não é. Era um problema. Primeiro, criava aprisionamento. Tinha um fornecedor só para tudo. A segunda coisa é que era um gargalo. O sistema sempre era lento, sempre era travado, sempre não escalava. A escalabilidade era um problema. Aí, lá por 2010, a gente começou a viver o momento do SOA, a arquitetura orientada a serviços. Agora sim ficou fácil. Tudo é modularizado, tudo é integrado por web services. Então, resolveu? Não resolveu. A gente continuou tendo problema de gargalo. O bus não escalava, o banco de dados não escalava, a infraestrutura não escalava. Então, quando colocava muito volume, problema. Então, mesmo o SOA não resolveu. Hoje, a gente está vivendo a era dos microserviços, a era da arquitetura reativa, a era da escalabilidade horizontal infinita na nuvem. Então, parece que agora sim, finalmente a gente resolveu o problema da escalabilidade. A gente consegue fazer sistemas com escalabilidade infinita. Só que a gente cai no problema da coesão. Porque hoje, com esses milhares de microserviços que vocês têm nas organizações de vocês, que às vezes até as tecnologias são diferentes de um microserviço para o outro, como é que a gente faz para organizar toda a informação que precisa transacionar quando eu vou fazer um atendimento ao cliente? Como é que eu faço para que todos esses canais conversem de forma sincronizada? E quando eu preciso substituir um sistema desses, trocar por outro, como é que eu faço para que isso seja fácil, para que isso seja visível, para que isso seja organizado? Esse é um dos desafios que a gente resolve, com integração, com orquestração, com a ferramenta Camunda, por exemplo. Então, esse é um dos trabalhos, um dos maiores desafios na minha visão. E o primeiro, porque depois que a gente fizer esse primeiro estágio, que é a integração, aí começam a aparecer os outros. Por exemplo, a inteligência artificial que está surgindo agora é um próximo desafio, porque cada vez mais os usuários de vocês vão querer ter uma experiência personalizada. E a melhor forma de personalizar o atendimento do usuário é usar a inteligência artificial. Então esse já vai ser um desafio posterior, mas eu estou falando do primeiro ainda. Porque se tu não passou do desafio da integração, nem adianta pensar em inteligência artificial. Tem que primeiro vencer essa primeira barreira. Falou dessa linha do tempo, né, em que a omnicanalidade passou por essas evoluções. Muitas organizações aqui que a gente tem, inclusive, conversado, né, estão com os desafios ali iniciais, né, de criar o ambiente, inclusive, para a integração, né, e começar essa estruturação, então, para chegar nesse novo modelo, né, que é trabalhar com microserviços de uma forma mais eficiente. Carlstrom, então, falando especificamente, nós tratamos aqui de desafios num contexto mais amplo, e Jairo já trouxe um pouquinho sobre como a gente, enquanto NT Consult, resolve essas questões, né? Mas traz um pouquinho mais aí em detalhes, né? Como a gente tem resolvido as questões de omnicanalidade dentro da NT Consult. E a gente tem feito justamente isso, né? A gente junta o nosso time de design estratégico, fazendo um trabalho bem interessante de UX, de User Experience, em tipos de canais diferentes. E hoje a gente tem que se preocupar até com o smartwatch, né? E levar as telas um tamanho micro, né? E ainda entregar uma ótima experiência para o usuário final, né? E ainda ele poder dar continuidade, né? Essa vida da gente é uma vida meio maluca, né? Se a gente pensar, né? A gente tem aqui uma jornada da nossa vida, né? Que a gente acorda todo dia de manhã e a gente vai tomar nosso café da manhã e vai partir para a luta. E a gente está com esses equipamentos no nosso bolso, conectados, caixa eletrônico, rádio, um monte de coisas que você pode estar interagindo no dia a dia de vocês e que muitas vezes você vai interrompendo microjornadas do seu dia a dia. E os bancos estão aí disputando esse espaço, né? De pegar um pedacinho da sua vida ali, né? Para fazer um empréstimo de você ali, para emprestar alguma coisa para você, talvez, né? Então, é uma disputa, é um mercado bastante competitivo. Para ter sucesso, a gente tem que conhecer muito a persona, né?
Então, esse é o trabalho que a Gabi tem feito, né? Eu acho que a Gabi responde essa pergunta muito melhor que eu, né? Mas, do outro lado, existe uma estrutura de TI para dar suporte à persona que vive essa vida, né? E que é o que o Camunda pode nos ajudar. Fazer um painel único para ter visibilidade de quem é essa persona, né? Então, diferente da multicanalidade, em que cada canal tem o seu painel, e você não extrai indicadores ricos quando você tem cada coisa isolada, quando você tem uma plataforma como um Camunda, que você unifica tudo num painel só, você tem uma riqueza de dados para conhecer quem é o seu cliente. E aí você sai na frente nessa concorrência, com certeza. Então, acho que é isso que a gente tem feito aí, né, Gabi? Até explorando um pouquinho mais e contribuindo aqui na questão, é muito importante o diagnóstico. Então, fazendo esse entendimento da jornada da persona, utilizando inclusive os dados que o próprio Camunda extrai para que a gente possa melhorar esses processos, mas fundamental também um diagnóstico até na linha do que o Jairo trouxe, dos desafios tecnológicos, né, de entender muito bem qual que é a arquitetura da organização, né, que sistemas aí estão sendo, né, conectados com isso. A gente tem feito um trabalho com os clientes muito forte de justamente ter esse olhar, né, do que está sendo feito hoje, né, para a partir disso traçar um roadmap que seja relevante aí, tanto para o usuário final e também para o colaborador, como o Raimundo trouxe, né? Raimundo, já puxo contigo, então, até voltando um pouquinho mais para a questão da orquestração, que na prática ela é muito difícil de conseguir sincronizar, novamente, como a gente comentou, e eu queria que tu explorasse um pouquinho mais essa influência que ela tem diretamente, então, na implementação e no sucesso da omnicanalidade. Ok. Então, falando dessa estratégia de orquestração de processos para trazer esse ganho, né, na omnicanalidade, o que eu vou falar na prática, né, vou jogar real aqui, como se diz, o que a gente tem implementado nos nossos clientes é realmente uma estratégia de orquestração de processos pensada no lançamento seguro e rápido de novos produtos e serviços. O que isso quer dizer? Com a orquestração de processos, tá? Com uma estratégia de modelagem de processos, mapeamento, automatização e integração entre processos e dispositivos, como eu falei, eu posso começar a abstrair, né, esse bolsão de processos, e eu posso criar camadas, vamos dizer, camadas base para iniciar os meus produtos. Então, sendo bem transparente, o que a gente tem implementado, por exemplo, é uma estratégia de ter um processo de originação de produtos financeiros, por exemplo. É um processo que está orquestrado, preparado para originar qualquer tipo de produto financeiro que aquela organização tem, e esse processo base, ele começa a criar ramificações à medida que aquele perfil daquele cliente necessita dessas ramificações. Então, complicando um pouquinho mais, né? A gente pensa que, então, eu já passei pela parte de onboarding, eu já passei pela parte de hiperpersonalização do cliente, eu já passei pela parte de saber quais produtos aquele cliente pode e quer comprar, e a partir dessa estratégia de um processo base que pode ter ramificações, além de eu conseguir instanciar os produtos corretos por outros subprocessos, por essa orquestração, eu consigo também plugar rapidamente novos produtos e serviços, porque aquele processo, aquela orquestração base está pronta. Toda a pavimentação, né, vamos pensar numa estrada, né, toda a pavimentação da estrada está pronta. Então, o que eu preciso ali realmente é plugar esses processos. Então, resumindo de uma forma bem simplista, né, o que a gente tem realmente é uma arquitetura bem complicada, complexa, mas que deve ser assim para atender, mas em um pensamento de processos de orquestração, basicamente é isso que a gente tem. E isso tem ajudado esses clientes a lançar produtos mais rápidos, a testar produtos mais rápido. Até um novo produto financeiro que, poxa, a gente tem esse novo produto, o concorrente já está lançando, vai lançar mês que vem, a gente tem 15 dias para colocar no ar o MVP e testar. Essa estrutura
me dá a segurança para fazer esse tipo de teste. Eu colocar como MVP, colocar no ar, testar, ver onde tem gargalos, fazer os ajustes e depois colocar para o mercado. A importância da agilidade, né, então nesse caso que Camunda proporciona, né, quando a gente consegue então, alinhado à área de negócios, né, construir esse processo de pensar então nessas possibilidades. E aí, aqui nesse caso então está aberto até para que todos possam responder, que é a questão de casos práticos, né, trouxe um caso agora, Raimundo, pode começar por você, Caustre, de como então a omnicanalidade foi aplicada com sucesso com Camunda nesse caso. A gente tem alguns casos aí, eu acho que você até participou mais ou menos, talvez você possa falar Sei, eu não sei se pode falar nomes aqui. É claro que não, mas assim, esse case que eu acabei de explicar para vocês, né, que é um case muito comum de estratégia de omnicanalidade que a gente implementa, é um case na verdade eu trouxe o principal case, né, e a partir desse case, que é um dos nossos clientes, é um banco, tá? Eles implementaram essa estratégia e eles hoje, eles possuem essa esteira de originação de produtos e eles conseguem ter um mapeamento, né, end-to-end da originação desses produtos, e eles conseguem ter uma extração de dados bem específica de canal, de cliente, e eles ainda separam, né, essas orquestrações e, vamos dizer, essas instâncias de implementação do Camunda por canal. E isso facilita muito, né, logicamente, a extração de dados e a extração de insights unificado lá no final, mas também facilita muito extrair de cada partezinha que eu quero. Tá? Então, essa estratégia tem facilitado tanto para aquela parte de lançar novos produtos financeiros, novos serviços financeiros, rapidamente testar e colocar no mercado, e também monitorar os que mais estão dando certo, né? Porque não é porque eu tenho uma facilidade de lançar novos produtos, novos serviços, que eu tenho que ficar a vida toda com aquele produto e serviço, né? A descontinuidade de um serviço ou produto às vezes é necessária. Então, com essa especificidade de cada canal, com esse monitoramento, com a integração de todos os dados, mas também com a separação quando eu quero, fica muito fácil para descontinuar um produto, para lançar novos produtos e saber que aquele segmento não funciona mais. E é essa estratégia, basicamente, que a gente vem implementando nos nossos parceiros, nossos clientes. Isso é uma complementação, Raimundo. Pensando aqui em todo mundo que está, talvez, enfrentando alguma jornada de omnicanalidade, talvez por isso tenha interesse, né, em estar aqui ouvindo o que a gente tem para falar. E até não falando de case, mas falando um pouco de experiência, né? A gente implementa isso bastante e já passou por diversos problemas nessa área. Então, assim, provavelmente vocês estão numa organização que já é multicanal, já tem vários canais, e vocês sentem que ainda falta aquele, mas não é omnichannel ainda. O usuário começa a jornada dele de abertura da conta no móvel e se cair a conexão no meio do caminho e ele for mudar para o site, ele tem que começar tudo de novo. Se ele for na agência, o atendimento dele é completamente diferente e é uma dor de cabeça, o processo é distinto, pede coisas que no outro canal não pede, né? Então, esse tipo de desafio a gente já passou. E basicamente o que falta é uma pecinha, porque tem um outro problema às vezes que assim, eu não quero também substituir meus sistemas, já investi um monte, tem um monte de capital aqui investido nos sistemas que estão, às vezes recém comprei um sistema novo, então eu não posso substituir o sistema, não posso ter que desligar os sistemas que eu tenho para chegar na omnicanalidade. E aí fica faltando aquela pecinha para fechar o quebra-cabeça. Essa pecinha que falta para vocês é um integrador. Uma peça que possa integrar todos os sistemas que existem, tal qual eles são, sem precisar desativar nenhum deles, que possa conversar independente de tecnologia que eles tenham, se ele é Java, se ele é PHP, se ele é .NET, se ele é aberto, se ele é fechado, se você tem código-fonte, se você não tem, como é que eu faço para conversar com esses diversos sistemas? Então, esse integrador vocês têm que escolher. E quando vocês forem escolher o integrador, cuidem de alguns aspectos importantes. Um deles é o aprisionamento. Então, quando vocês forem ver, vai ter várias opções aí no mercado. Vocês podem estudar, tem opção open source, não custa nada. Tem outra opção paga que custa um rio de dinheiro. Uma coisa que pode acontecer no que vocês escolherem é ele aprisionar vocês. Por quê? Porque toda tecnologia é proprietária. Se eu for desenhar o fluxo, a notação que eu desenho o fluxo é proprietária da ferramenta.
Se eu for gerar o código que é gerado é próprio da ferramenta. E aí eu não consigo mais sair daquilo depois. Então, essa interoperabilidade, não aprisionamento, é super interessante. Às vezes, uma ferramenta open source tem essa vantagem, conhece o código, consegue trabalhar com ele, mas às vezes usar padrões, por exemplo, usar o BPMN 2.0 para desenhar os fluxos. O que isso garante? Garante que se tu trocar esse teu software em algum dia, qualquer outro que também use BPMN 2.0, você pode usar o mesmo fluxo que você já tinha, e não um desenho que você vai ter que aprender uma notação que é específica daquela ferramenta. Uma outra coisa que vocês têm que prestar bastante atenção, ainda mais que a gente está falando aqui de bancos, instituições financeiras, onde o volume geralmente é grande, é a escalabilidade. Tem muita solução que é monolítica, que está lá, ou SaaS, que você nem tem acesso, às vezes, a como é que ela escala, ou está na tua organização, mas ela não escala. A única escalabilidade que ela tem é vertical. Vai botando mais servidor, mais memória, mais disco, mais servidor, tem que empilhar para cima, né? É importante pensar o seguinte, essa solução ela funciona com microserviços, funciona numa arquitetura Kubernetes, por exemplo. Isso é super importante nos dias de hoje. Consegue integrar ela com um API Gateway, consegue colocar um gerenciador de filas, ela pode conversar com Kafka hoje em dia, por exemplo, Nices, para te poder ter um stream, para poder ter volume e ela aguentar. Então, essa questão da escalabilidade é super importante de vocês olharem quando vocês forem escolher essa pecinha, que é o integrador que está às vezes faltando, que é a pecinha que está faltando para vocês chegarem lá. Porque a organização já é omnicanal, já é multicanal, já tem vários canais. Às vezes é cross-channel já. Ela já tem vários canais e vários já estão integrados, mas não todos. Então está faltando um pouquinho para chegar lá. E esse pouquinho aí é só escolher a ferramenta certa. Procurem a ferramenta que traga as vantagens corretas para vocês. É isso. O Raimundo falou uma coisa que me deu um gancho aqui. Eu vou até fazer um empréstimo aqui do tema de omnicanalidade para fazer vocês pensarem numa situação de um cliente que a gente, na verdade, 2 clientes que a gente passou aqui, né? Que imagina o seguinte, ó, o que a gente está querendo construir aqui, né? Uma camada de processo de negócio. Você tem uma automação de processos e esse processo ele está preparado para ser agnóstico ao canal, né? Então é uma preocupação, é como se fosse um middle-end que está preocupado em se conectar com qualquer front-end futuro, certo? Agora vamos pensar esse middle-end trazendo essa mesma ideia para se conectar com qualquer API do back-end, né? Por isso que eu queria fazer esse empréstimo. Desafio. Uma empresa de telecom nos contratou. Eles têm parceiros regionais para entregar fibra ótica em diversas cidades. Só que os parceiros têm APIs diferentes e regiões diferentes. Mas eles queriam que o processo de negócio fosse agnóstico ao parceiro. Então a gente levou esse mesmo conceito da omnicanalidade para ser uma espécie de omni-API, né? Eu não sei se existe isso, mas é uma coisa que é muito interessante de se pensar e o Camunda também dá suporte a isso, que é bem interessante. Só um adendo aí ao tema. É importante, Calstrom, porque, mais uma vez, reforça o quanto, nos cenários que a gente tem hoje de complexidade, a gente precisa realmente de uma tecnologia que consiga suportar e aguentar, inclusive para a questão de performance que o Jair trouxe, dá conta, né, de todos esses processos complexos da organização e instituições financeiras. Pessoal, agora estamos abertos a perguntas. Então, quem tem alguma pergunta aqui para a nossa mesa, antes da gente encerrar? Algum desafio que queira trazer aqui para a gente? Então, Boa tarde, tudo bem? Boa tarde. Além do desafio dessa integração de APIs que vocês trouxeram, eu vejo um outro desafio também das empresas, que é o desafio da integração das próprias áreas. Como que vocês lidam com esse desafio no dia a dia, né? Porque dentro do banco a gente tem as áreas muito osciladas, né? Quem mexe com um produto, olha para aquele produto específico, para aquele canal específico. Muitas vezes as áreas não se conversam, né? Como vocês conseguem fazer essa integração também? Acho que eu posso começar aqui, né? Estamos aí há 21 anos trabalhando com BPM. E BPM
processo de negócio é uma quebra de silos empresariais, né? É uma coisa que vai fazer uma transversão, né? Ao invés de você olhar uma empresa como uma estrutura hierárquica, você olha no pensamento de Deming, né? É uma empresa orientada a processos. E os processos, eles transpassam os departamentos, né? E isso vai influenciar os desafios dentro de uma squad de desenvolvimento também, né? E aí, o que a gente procura fazer são workshops para quebrar silos empresariais. E ao mesmo tempo que a gente documenta o processo de negócio, que ele é horizontal, a gente usa técnicas, né, de Lean Six Sigma para quebrar esses silos dentro da empresa, mas ao mesmo tempo com a capacidade que o BPMN tem para construir processos bastante complexos e realmente suportar os desafios, principalmente da área financeira, né? A gente está construindo o nosso algoritmo empresarial. O BPMN é um construtor de algoritmo, né? Então, você tem uma documentação vinculada à execução. Então, a própria ferramenta nos dá suporte a isso. Mas a gente precisa aprender a crescer numa cultura que a gente chama de BizDevOps. Né? E complementando um pouquinho, né, ajudando o Calcer aqui, essa questão do BPMN, quando ela é aplicada e quando ela é adotada pela organização, ela é muito poderosa. Ela é muito poderosa, porque além dos workshops e as conscientizações que a gente faz com as organizações acerca da disciplina gerencial de BPM, né? Porque BPM é uma disciplina gerencial, né? De gestão de processo. Quando a gente conscientiza a organização, eles entendem que é muito importante pensar nos processos e fazer essa comunicação horizontalizada na organização. A gente traz para materializar isso o BPMN, a modelagem dos processos de forma colaborativa. Então, é nesse momento que a gente traz a área de TI e a área de negócio juntos para pensarem na solução olhando para aquele processo. Porque os dois conseguem identificar num desenho BPMN, que é muito similar, é um Vision, né? Mas é a notação padronizada mundialmente, e as duas áreas conseguem se comunicar, conseguem conversar, conseguem discutir, falar se está certo, se está errado, e isso começa a trazer essa coesão, né? E a gente começa a eliminar esses silos nas organizações. Como é que é teu nome mesmo? Nicolas. Obrigado pela pergunta, Nicolas. Prazer te conhecer. E o Carlson e o Raimundo já falaram bastante aqui. Acho que super importante que eles falaram. Quando comentou, eu me liguei logo numa coisa, né? No passado, os modelos de gestão buscavam justamente fazer com que todas as áreas ficassem integradas. Só que havia muita reclamação das áreas de engessamento. É tudo engessado, não tem liberdade, não consigo fazer o que quero. Aí começou a surgir essa onda que a gente tem hoje de product-centric, de value stream. Cada área tem a sua value stream, cada área está focada no seu produto, cada área independente de tecnologia faz o que quiser. Aí, isso que tu comentou desses silos acaba sendo uma consequência do modelo que a gente está vendo agora. E qual é a solução? É voltar para trás? E eu não vejo. Eu penso que a gente tem que ir para frente. E para frente usando o que está evoluindo, que é tecnologia. A gente tem tecnologia para resolver as coisas. Quando a gente fala em modelos, como o que eles estão comentando aqui, ferramenta Kanban, BPMN, a gente está falando muito de orquestração. E aí é que está o ponto que dá para fazer um gancho super legal. Orquestração, coreografia, é da tecnologia, né? Quando a gente fala numa arquitetura de microserviços, uma arquitetura coreografada é cada microserviço por si só, ele sabe o que ele precisa saber, ele sabe qual é o próximo que ele tem que chamar, e com essa coreografia eles vão se organizando até chegar no final. E cada um é independente, é um silo, como se fosse um departamento. Quando a gente fala em orquestração, não. A gente tem os serviços, que são as áreas, e tem um maestro, que está orquestrando aquela banda. E ele vai fazer com que as coisas se integrem e funcionem. Em tecnologia, um maestro é uma ferramenta, por exemplo, um BPM ou um BPMNS, o Camunda é tem outras alternativas no mercado. Então, por exemplo, uma possível solução para esse problema da segmentação dos departamentos, que já é uma consequência de um modelo que a gente hoje está vivendo aí, que é de tentar dar mais liberdade, dar mais autonomia para as áreas, é usar a tecnologia
é usar a orquestração como uma solução para que tudo funcione sincronizado, sinérgico, e mesmo assim se mantenha essa independência que foi conquistada pelos departamentos, que foi uma reivindicação por muito tempo de sair do engessamento, de ter mais liberdade, de poder ser mais ágil dentro das organizações. Dá para manter isso. Só precisa ter uma camadinha de orquestração em cima. Falta um maestro para fazer a coisa funcionar sincronamente. É isso. Até fazendo um complemento, se me permite, Jairo, esse maestro, tanto na tecnologia, mas também desse embaixador que vai engajar com todas as áreas, vai levar esse letramento também, que eu acho que é um ponto fundamental, né? Além do uso de uma tecnologia que suporte isso na prática. Certo? Boa tarde. Meu nome é Luciano. Na realidade, eu sou de um segmento bem diferente, né? Eu trabalho para uma grande rede de concessionárias de veículos, tá? Que atua na região centro-oeste, norte e partes do nordeste, né? Nós trabalhamos com marcas premium, né? E temos um procedimento de vendas aí em torno de 4.000 veículos vendidos por mês, né? E nós já temos uma orquestração de processos, já temos um processo, mas nós temos uma coisa que me chamou muita atenção e eu acho que é o principal desafio que nós temos, né? Que é a questão da integração, tá? No nosso segmento nós temos um problema porque o nosso ERP, né, o nosso software base é um software da montadora. E por incrível que pareça, ou por mal que pareça, todos usam a mesma droga de software. Eles escolheram mal e todo mundo segue, né? E não preciso nem dizer o quanto é engessado, né? Porque o interesse do software era atender a montadora e não a concessionária. A gente tem lidado muito com essa integração, fazendo uso muito de RPA, de algumas ferramentas para tentar suprimir. Mas hoje eu estou com um desafio muito maior, né? Nós temos uma questão de uma mudança dos canais de venda, né? Mais especificamente, né, nós somos vendedores da GWM, né? E GWM está mudando muito o conceito, né? Você compra o carro pelo Mercado Livre, né? Então o canal mudou bastante e essa questão mudou bastante. Por outro lado, eu tenho o público conservador, né? Do agro que compra Hilux e quer pagar com gado, né? Então nós temos canais muito distintos, né? E essa questão dessa unificação de canais, né? Para a gente é um desafio, né? Como é que a gente busca exatamente alguma coisa que possa traduzir? Porque, afinal de contas, por incrível que pareça, tudo cai no nosso CSC de Cuiabá, né? Então, lá que é gerado. E fala um pouco mais dessas soluções integradoras, porque é um desafio muito grande para a gente hoje. A empresa, inclusive, vive o processo de sucessão, então, para juntar, né? Então, é isso. Agradeço. Luciano, te convido para ficar no próximo workshop que vai ter daqui a 5, 10 minutos, que o Raimundo vai tocar, onde ele vai mostrar na prática como funciona uma ferramenta dessas, que justamente soluciona o que você está falando, que é conseguir fazer a omnicanalidade, integrar os diversos canais, mas respeitando a individualidade de cada canal. No teu caso, aí tem características tanto de público, quanto de tecnologia, quanto de meio, que são diferentes e precisam ser respeitados. Mas no final, quem está no lado de trás, no back-office, quem está vendendo, quem está gerindo, tem que receber tudo, tem que cair tudo num lugar só, eu tenho que ver todas as transações, eu tenho que ter o meu painel com uma estatística de todas as vendas que aconteceram, onde, em que estágio está cada venda, acompanhar a logística de entrega e tudo isso, e dá para fazer em ferramenta. Tem ferramenta para isso, tem várias outras, a gente vai mostrar uma aqui, o Raimundo vai mostrar na prática, daqui a pouquinho. Então, te convido a ficar aqui. Aí outra coisa, né, Luciano? O seu caso aí que o seu cliente quer trocar uma caminhonete por uma vaca, né? Hoje a gente tem como integrar, então, com o Camunda, com essa onda de tokenização, né? Que você tem realmente um token atrelado, né? Com um ativo real, né? E isso vai facilitar muitas coisas aí também. Então, é uma... Uma última questão aqui.
Oi, boa tarde. Sou o Marcelo. Logo no começo, acho que você comentou sobre diminuição de custos de persistência, a máquina de estados, e acho que seria legal, talvez, se pudesse explorar um pouco mais, porque é um ponto bem interessante também. Eu acho que isso vai aparecer na POC também, né? A gente vê que o motor de workflow ele vem com muita coisa pronta, você não precisa construir, né? E o Raimundo vai mostrar isso também, né, Raimundo? Sim, mas a gente pode falar um pouquinho, porque na POC não dá para apresentar tudo, né? Mas seu nome mesmo, desculpa? Marcelo. Marcelo, a plataforma Camunda, né, que é o principal orquestrador que a gente utiliza, tá? Ele tem alguns avanços em termos na própria infraestrutura tem alguns avanços em termos de desempenho, né? Então, a plataforma já é Cloud Native, né? Muitas são, tudo bem. A plataforma, ela não possui banco de dados relacional, então a camada de persistência, ela já muda. Então, a gente sabe que a camada de persistência, quando é baseada em banco de dados relacional, é um gargalo, tá? Independe da ferramenta, é um gargalo. Então, o Camunda não utiliza banco relacional, tá? Uma outra coisa, como o Jairo falou, a plataforma também tem uma escalabilidade horizontal infinita. Ou seja, não importa, né, a quantidade de processos, instâncias que você tem, às vezes tem uma oscilação no número de solicitações, né, de empréstimos ou de uma campanha que um banco faz para o Dia das Mães. Pensa nisso. Aí a gente recebe, cara, dependendo aí, vamos pensar no banco grande, a gente recebe ali 1.100 requisições, 1.000 requisições por segundo em um dado momento. A plataforma deve ser capaz de fazer isso, de processar tudo isso, né, e manter o desempenho e manter a escalabilidade. Então, Diminui a demanda. isso, e quando diminui a demanda, também reduzir, né? Então, essa escalabilidade, né, horizontal, pode subir e pode, né, cair também, dependendo da demanda que a gente tem. Aí, a última palestra também das 4 horas, a gente vai falar sobre compliance, né? E no compliance, ele precisa deixar rastro. E lá a gente vai ter um slide que fala justamente de como funciona o motor de persistência do Camunda. Obrigada, pessoal, pelas perguntas. Então, encerramos esse papo super produtivo que tivemos aqui, né? Fiquem mais para as demais conversas que nós vamos ter na sequência. Raimundo, Jairo, Carlstrom, muito obrigada. Obrigado, Gabi. Obrigado a todos os guerreiros que ficaram até o final. Obrigado pelas perguntas, obrigado pela participação, pelo interesse. A gente está à disposição, o que precisarem. Estamos aí no stand aqui na frente. Só fala com a gente, tá bom? Obrigado. E nem precisa falar que a gente adora conversar sobre tecnologia, né? Aqui não dá tempo de falar tudo, mas se vocês quiserem discutir, conversar, a gente está à disposição. Obrigada, pessoal. Tudo bem, muito obrigado aí, pessoal.